não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas entra na escola por volta dos 3 anos de idade e se forma ali pelos 17. Então, no total, os brasileiros ficam, em média, longos 14 anos na escola. Quem continua os estudos fica mais 4 ou 5 anos na universidade. E tem alguns malucos, né, algumas pessoas que querem se especializar mais ainda e fazem, sei lá, 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado. E muitas vezes essas pessoas saem com uma mão na frente e outra atrás. E infelizmente isso não é uma piada. A verdade é que a formação acadêmica não é sinônimo de inteligência. E quando as pessoas falam que querem ficar mais inteligentes, geralmente elas estão falando desse tipo de formação. Mas na verdade isso pode significar várias coisas. Só para você ter uma ideia, teve um estudo onde foram feitas perguntas de economia para pessoas com ensino superior. E não houve diferença nas respostas entre aqueles que tiveram aulas sobre o assunto daqueles que não tiveram. Aliás, se você procurar por soluções mágicas de como ser mais inteligente aí pela internet, você vai achar que comer espinafre ou ouvir música clássica é bom pro cérebro. Mas isso é papo furado. Se você ficar o dia inteiro comendo espinafre e ouvindo música clássica, o máximo que vai acontecer é que seu intestino vai funcionar melhor. Fazer cocô ouvindo Chopin deve ser interessante. A verdade é que para ser inteligente, você tem que em algum momento ter a capacidade de aprender coisas. Geralmente a gente está falando sobre ser bom em resolver problemas, aprender habilidades úteis e coisas difíceis. Isso é ser inteligente. E você não vai conseguir isso sem o hábito da leitura. Tá, Jovino, mas qual tipo de leitura? Todos os tipos. A ficção científica e os romances, por exemplo, eles são importantes para ampliar o seu vocabulário e também para o seu cérebro aprender a ler mais rápido. Já os livros de não ficção são a melhor forma de absorver informações interessantes, do tipo que você usa em uma conversa com alguém. Por exemplo, se você leu os livros do Harari, em qualquer conversa você consegue trazer informações legais sobre a história e a evolução dos seres humanos. E assim, não precisa ficar lendo só os best-sellers que todo mundo tá lendo, porque senão você vai falar o que todo mundo tá falando, né? A galera fica aí falando pra você ler Pai Rico, Pai Pobre, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ou A Sutil Arte de Ligar o Pi. Inclusive, se eu ganhasse R$1 de cada pessoa que me mandou ler esses livros, ó, dava pra dar aquela ostentada. De qualquer forma, eu li esses 3 livros e todos são muito bons, eu recomendo a leitura. Mas na verdade, você precisa pensar em um tópico que você queira aprender. Te dar um exemplo. Adestramento de cachorros, porque eu tô precisando, já que eu tô com um canicorso lá em casa de 4 meses. Ela tá destruindo todo o meu quintal. Então como é que você vai fazer isso? Você vai no Google e digita melhores livros sobre adestramento canino. E compra ou faz o download daquilo que você achou mais interessante. Se você conseguir ver a credibilidade do autor no assunto, melhor ainda. Com esses livros em mãos, você tem a faca e o queijo para aprender muitas habilidades úteis. Para cada nova habilidade que você se propõe a aprender, o que acontece é que você vai desenvolvendo cada vez mais a sua capacidade de aprendizado. Então depois vai ficando cada vez mais fácil para você aprender novas habilidades. E dessa forma você vai se tornando cada vez mais inteligente. Só que calma aí, existe uma coisa que você precisa saber antes de aprender uma habilidade nova. Ninguém nunca aprendeu a desenhar só assistindo um vídeo no YouTube chamado Como Desenhar Bem. Você precisa assistir o vídeo enquanto você desenha, ou terminar de assistir o vídeo e ir logo fazer um desenho. Ou seja, se você não praticar essa habilidade, o seu cérebro vai entender que ela é inútil e vai esquecer dela completamente. Isso me lembra a escola. Isso acontece também com o conhecimento que se acha nos livros. Essas informações, elas só te deixam mais inteligente se você der para o teu cérebro uma razão para se lembrar delas. Então, quando eu terminar de ler o capítulo do meu livro de adestramento canino sobre ensinar um cachorro a sentar, eu preciso ir lá e tentar ensinar a minha cachorrinha, Xenamel, a sentar. Aí eu nunca mais vou esquecer como fazer isso e eu sempre vou saber ensinar um cachorro a sentar. Eu entendo que nem todo assunto dá para praticar. Se você estiver lendo um livro, sei lá, sobre a eletromecânica dos ar-condicionados, provavelmente você não vai ter em mãos um ar-condicionado sobrando para abrir e praticar o que você aprendeu. Se tiver, melhor. Mas se não tiver, você pode
imaginar as situações. Ou seja, imagina um ar-condicionado por dentro, as peças e o que você precisa fazer para arrumar esse ar-condicionado que pifou. Pronto! Você conseguiu convencer o seu cérebro que aquela informação é útil e você vai conseguir se lembrar melhor dela. As pessoas que são classificadas como super inteligentes geralmente são aquelas que combinam um motivo prático para aprender uma nova habilidade com uma inspiração que vem de algo que os empolgue. Então, se você é apaixonado por ar-condicionado e está precisando descolar uma grana, olha aí um grande caminho para você se tornar inteligente na arte de arrumar ar-condicionados. Por isso que eu quero que você anote aí, ó. Necessidade mais empolgação é igual a genialidade. E quanto mais tempo você se dedicar ao aprendizado, adivinha, mais inteligente você fica. Aliás, vou te fazer uma perguntinha. Só tá eu e você aqui, tira por favor o cotovelo esquerdo de cima da mesa, caso isso esteja acontecendo agora. Mas eu te pergunto, você separa espaços de tempo durante o seu dia para se dedicar à leitura e ao aprendizado? Porque esse é o primeiro passo para você se tornar super inteligente. E no mundo das grandes realizações intelectuais, a capacidade de se concentrar de forma rápida e profunda é uma obrigação. Aliás, se você está pensando em entrar para uma vida mais intelectualizada, né, se tornar um intelectual, se tornar uma pessoa inteligente, eu recomendo a leitura desse livro aqui, ó. A Vida Intelectual, escrita pelo Sertilanges. Se eu não me engano, ele era um padre. Esse livro é sensacional e vai te dar todo o caminho para que você possa se tornar um verdadeiro ciscador de tão inteligente que você vai ser. E aliás, já que recomendei esse livro, né, já que tô te indicando o livro, também quero te convidar para fazer parte do meu clube do livro, para pessoas inteligentes, para o aluno ciscador. Você só precisa ler 12 páginas por dia e quando a gente termina cada livro, tem uma livezinha aqui com o Jubilu pra gente conversar. E esse clube, ele é gratuito. É só você ir lá no meu Instagram, Paulo Jubilu, tudo junto. E aí, lá nos destaques, tem Clube do Livro. E você vai encontrar todos os livros e o link para você fazer parte da nossa comunidade desse clube. Esse clube também é um belo caminho para você se tornar uma pessoa mais interessante. Mas voltando aqui para a inteligência, se você chegou até aqui para saber o segredo dessa arte, vamos dizer assim, talvez você não tenha uma fórmula, mas se tiver, ler com certeza faz parte dela. Por isso, leia muito e use as informações que você aprendeu no seu dia a dia e releia se for preciso. Porque na verdade vale muito mais um livro bem lido do que 50 livros esquecidos. E só para te dar um exemplo, o fato de eu fazer a live no Clube do Livro, óbvio que todos os leitores eles ganham, mas o maior beneficiado dessa ação sou eu mesmo. Porque ao acabar o livro, eu tenho que preparar uma aula e ficar falando sobre esse livro por 1h30, 2 horas. Então eu aprendo muito com isso. Ensino, mas também aprendo. Agora, por falar em esquecer, a gente sabe que basicamente é assim que a escola funciona. Ou seja, você aprende uma informação e o seu professor ele cria uma situação imaginária onde aquela informação é útil. Que no caso da escola, é uma prova. O fato de ter uma prova geralmente é o suficiente para fazer o seu cérebro pelo menos tentar lembrar daquela informação. O problema é que quando a prova passa, você geralmente esquece tudo. E você passa décadas, né, pelo menos uma década na escola, nessa sequência de aprender, fazer a prova e esquecer. E geralmente quando o cara termina lá o ensino médio, ele mal consegue escrever o nome. Passou 12, 13 anos praticamente inúteis na escola. Se fosse uma esponja e você apertasse assim e o líquido fosse o conhecimento absorvido durante todos esses anos, ia sair umas gotinhas ali. E isso acontece também na universidade. Justamente porque nesse nosso sistema, as pessoas aprendem, mas não praticam. E isso é a base. Isso é a base da manutenção de um conhecimento dentro do teu cérebro. E o acúmulo desses conhecimentos é que vai te tornar uma pessoa inteligente. Porque quanto mais conhecimento você tiver no seu cérebro, mais ideias você tem. Mais fácil para você resolver problemas. Por quê? Porque você tem muito conhecimento adquirido. Agora, se você aprende, esquece,
não vai adiantar nada na sua vida. E por isso que o melhor tipo de prova são aquelas provas com questões práticas e aplicadas, porque elas simulam as situações da vida. Por exemplo, eu tive um professor na faculdade, o Edmundo Grisardi, e as provas desse professor, eles seguiam essa linha. Inclusive, ele dava as provas para você fazer em casa, porque não era o tipo de prova que você conseguia colar de alguém, né? Você precisava pensar muito, ler muito para conseguir resolver aquelas questões. Era matéria de parasitologia, então o professor, ele dava situações reais bem descritas de cidades com surto de dengue, leishmaniose, miíase, doença de Chagas e até infecções sexualmente transmissíveis. E eu lembro até, olha só, eu fiz essa prova há muito tempo atrás, nem vou falar para você não achar que eu já sou tiozão. Que eu já sou tiozão. Você fala, Jubileu é tiozão. Jubileu é tiozão. Sou tiozão não, se liga. O pai é jovem. Mas olha só, eu lembro até hoje da questão, que era sobre um surto de tricomoníase que estava acontecendo numa cidade. Nessa cidade, que era bem pequena, tinha uma zona de prostituição que ficava perto de um canteiro de obras com 3.000 trabalhadores. E aí nessa questão a gente tinha que fingir que era da vigilância sanitária e propor soluções de curto, médio e longo prazo para esse caso que eu tô te mostrando. Então tá vendo como funciona colocar as coisas em prática? É a única matéria da faculdade que eu lembro até hoje. Então, aluno ciscador que tá me olhando aí, se existe um segredo para inteligência, ele tá na combinação de leitura, prática e dedicação. Leia muito, aplique o que você aprendeu e continue aprendendo ao longo da vida. Assim você vai estar sempre desenvolvendo sua capacidade intelectual. Lembre-se que os momentos de alegria mais profunda, eles não vêm quando a gente faz coisas fáceis. Eles acontecem quando a gente atinge o nosso potencial e supera as nossas crenças limitantes que a gente tem sobre nós mesmos. Maravilha? Me conta aqui nos comentários se você já aplica esse método na sua vida. Se não, ó, começa a aplicar e volta aqui pra me contar se deu certo. No mais, é necessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão.